vídeo chegou até você, é porque o Senhor não faz acepções de pessoa. E você precisa saber disso para crer no Senhor Jesus, naquele que foi morto lá na cruz do Calvário, por amor a nossas almas, por amor a mim, a você, a tua casa, aos teus filhos, esposo, filhas, esposa. O Senhor ama a tua vida, o Senhor ama a tua casa. Ele tem um plano de salvação na tua vida e na tua casa também, para a tua família. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja com todos, a paz do nosso Senhor Jesus, paz e graça. Eu quero compartilhar uma palavra, já faz alguns dias, e o Senhor falando que eu tenho que gravar e eu não gravo. E eu estou aqui para obedecer, somente isso. Quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou mãe, esposa, filha do Deus vivo, do Altíssimo, serva, uma simples serva de Deus. Somos servos inúteis, mas Ele nos capacita a fazer a vontade dEle, não é mesmo? Eu não tenho ministério em igreja, eu não tenho ministério. Eu apenas sou uma simples serva de Deus que amo falar sobre o meu Pai, que amo falar sobre a palavra de Deus, amo falar com almas, com pessoas, e por isso que eu estou aqui, para falar somente dEle, porque tudo é para Ele, para a honra e glória dEle, não é mesmo? Então, quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu coloquei aqui, ó, minhas coisinhas tá aqui, minha Bíblia. Eu não tenho tripé por enquanto, então eu me adapto aqui, sabe? Para colocar as coisas aqui para gravar. Então, eu vou colocar aqui e vou já compartilhar esta palavra. Amém? É assim, né? Ao vivo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de Atos, o capítulo 10 e o versículo 34. Diz assim, a minha Bíblia. Se você puder pegar a tua Bíblia, também querer acompanhar. A leitura é bem extensa, tá? Do capítulo 10, mas vocês depois leem aí na casa de vocês. O 34 diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, apenas este versículo. Aqui, para os irmãos, quem está assistindo entender, Cornélio era um homem, um centurião. Ele se chamava Cornélio. E ele havia em Cesareia, ele morava em Cesareia. No comecinho lá do capítulo 10 vai dizer, né? Ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Então nós vemos aqui que ele já é uma pessoa que já foi bem específico. Ele era um homem temente a Deus, piedoso, fazia esmolas. Não está falando se ele tinha algum cargo, que ele era uma pessoa importantíssima, sim. Ele era um centurião, sim. E às vezes a gente procura sempre olhar o exterior. Mas Deus, Ele vê o interior. Glória a Deus. Como nós temos um Deus, um Pai que nos conhece por dentro e não por fora. E foi assim. E esse homem, ele estava numa hora ali, orando, jejuando. O Senhor apareceu, um anjo apareceu para ele e pediu que ele enviasse, né, uns dos seus servos até Pedro. Passou onde Pedro estaria localizado, hospedado, e era para ir até Pedro e trazer Pedro até ele. E foi o que ele fez. Ele chamou então ali um dos seus servos, pediu para que... Tá um pouco escuro aqui, deixa eu abrir a cortina ali, peraí, gente. Aí eu acho que agora melhorou, né, um pouco. Parece que tá meio escuro, eu não sei. Eu fui abrir lá a porta da sala para ver se fica mais claro aqui.
Glória a Deus. Então, voltando aqui à nossa palavra. Então, eles foram até Pedro, onde Pedro estava localizado. E só que antes de Cornélio, né, pedir que eles fossem, entre esse período, o Senhor também apareceu para Pedro, na casa onde ele estava. E o Senhor também, eu vou ler aqui para vocês verem, ó, Pedro viu o céu aberto, aqui no versículo 11 fala. Pedro, ó, e viu o céu aberto que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrupédes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhes disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E aí, estando Pedro duvidando acerca do que seria aquela visão, os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram por Simão. Simão, né, que era o nome de Pedro antes. E aí Pedro, naquela visão, disse o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Aí o anjo, o Espírito, confirmou que era para ele ir, sim, com aqueles varões. Então eles ficaram ali, no outro amanheceu o dia, eles foram para Jope, com alguns irmãos ali de Jope, né? Onde Pedro estava, foram até Cornélio. E aí é onde chega o versículo que eu li, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Amém? Porque chegando lá, aí Cornélio contou, né, que o anjo apareceu para ele. Aí Pedro foi entendendo o que o Senhor queria. Ó, e disse Cornélio no 30, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora orando em minha casa. E foi que o anjo, ele contou para Pedro, falou tudo, né, como o Senhor tinha feito. E ali Pedro teve que reconhecer, porque os judeus, eles não comiam certos animais. Eles faziam, né, separação de certos animais. Por isso que o Senhor precisou mostrar para Pedro antes todos os tipos de animais naquele vaso, naquele lençol, mostrando para Pedro que depois que Jesus, se ele purificou, aquilo que ele purifica não faz mais mal. Aí foi o que o Senhor falou, foi o que o Senhor falou, não faz impuro aquilo que eu já purifiquei. Então quer dizer, se o Senhor purificou, não é mais impuro, só que eles seguiam, né, as tradições que eles tinham, né, eles judeus. E aí Pedro teve que falar, né, que realmente reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Cornélio chamou todos da sua casa para que Pedro falasse de Jesus para eles. E para que ele falasse tudo quanto Deus tinha mandado que ele falasse. Porque o Senhor, entenda, na tua vida, na minha vida, já tem um propósito de Deus. O Senhor, ele já tem um propósito em nossa vida. Quando ele mostrou aquela visão para Cornélio, quando ele mostrou para Pedro, o Senhor já tinha um propósito, já tinha um plano de salvação para aqueles que estariam na casa de Cornélio, para a casa de Cornélio. Então, entenda que o Senhor, ele já tem um plano de salvação para a tua casa, para os teus da tua casa, para os teus familiares. O Senhor, ele já tem um plano de salvação. Se ele tem esse plano, ele vai fazer conforme a vontade e o querer dele. O Senhor vai acontecer no tempo do Senhor. Não precisa você querer apressar e nem adiantar, nem atrasar. Não, tudo é no tempo do Senhor. O Senhor tinha aquele plano
de salvação para aquela casa. E o Senhor mostrou para Pedro que não tinha diferença de povos, porque eles eram gentios, né? Paulo foi escolhido para os gentios, aí Pedro, né, eles que pregava mais para os judeus, começou a precisar entender que o Senhor Jesus queria salvar a todos. O nosso Jesus, o Filho de Deus, ele morreu, ele teve que vir como um cordeiro para ser sacrificado na cruz por amor a nós. E ali, Jesus se fazendo um cordeiro santo, imaculado, ele estava ali mostrando que ele estava morrendo por amor a todos nós. Não tem diferença. O Senhor não faz acepções de pessoa. O Senhor não tem diferença. Aqui ainda fala assim, ó. E aí depois que Pedro estava pregando ali para aquelas pessoas, e aí Pedro dizendo as palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Por quê? Os que eram da lei dos judeus, eles tinham que ser circuncidados. Eles eram circuncidados. Eu fico olhando aqui na câmera. Irmãos, eu tenho que olhar aqui na câmera. Eles eram circuncidados. E os gentios não precisavam passar pela circuncisão. Somente, como diz, né? Depois Tiago fala, deixa as cartas. Não precisaria passar pela circuncisão. Depois daqueles debates das leis, Paulo com Tiago, com Pedro, foi decidido só que as cartas, que eles iam ter que se abster, né, de coisas de moralidades, né, sexual, de coisas abomináveis, coisas da carne, pecados, mas não precisariam passar pela circuncisão, que era quando o nenezinho eles circuncidavam, né, os filhos homens. E aqui Deus mostrou para Pedro que aquelas pessoas eram gentios e que estavam recebendo o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele não está preocupado se você é gordo, se você é magro, se você é negro, se você é colorido. O Senhor não está preocupado. Ele não faz acepção de pessoas. Até mesmo gêneros de sexo, o Senhor, ele não vai fazer acepção de você. Mas tem um porém. Você tem que abster da carne. Você que fala, ambos eu gosto do mesmo sexo. Não, isso já é pecado, porque Deus fez homem e mulher. A família é constituída de homem e mulher, não dos mesmos sexos. Mas eu te falo, Jesus te ama. Ele tem um amor tão grande por ti, ele te ama tanto, tanto que ele quer salvar a tua alma. Você não tem a noção do quanto Deus te ama. Deus tem uma nova morada para você, uma nova casa, uma vida eterna. Vale a pena, por amor a esse Deus, você negar o desejo da carne nesta terra para ter a tua vida eterna com Deus. Pode ser, eu tenho uma tendência a isso, pode ser que você tenha, mas por amor a Deus você vai abster-se deste desejo. Você vai abster-se, vai se guardar para a tua vida eterna, para a salvação da tua alma. Depois vocês leem lá em Romanos, 1 Romanos, versículo 26 adiante, vai falar nessa parte sobre gêneros de sexo. Amém? Eu não sei porque eu estou entrando nessa parte, mas faz todo sentido aqui, ó, para a palavra que eu estou dizendo. Através, né, estou sendo somente um instrumento por Deus aqui para passar esta palavra. O Senhor Jesus, ele não vai alisar o ego de ninguém. Ele não vai nos deixar com o nosso ego, não, inflamado, não. Nós não temos que estarmos com o ego
inflamado, inchado diante de Deus, mas sim com o nosso coração sempre arrependido, sempre nos confessando todos os dias que nós não somos nada sem Deus, que Ele nos perdoe, que Ele nos limpe, que Ele nos repreenda, que Ele nos purifique de todos os pecados, de todas as iniquidades, amém? Porque o Senhor, Ele é amor, Ele não faz acepção de pessoas, mas também Ele é um Deus de pureza, de santidade. Ele é um Deus de santidade, amém? O Senhor, Ele é santo e nós temos que sermos santos também diante de Deus. E assim você recebe o Espírito Santo de Deus. E aquela casa ouviu e recebeu e creu naquela palavra. E hoje o Senhor, Ele quer que nós que também cremos na palavra dEle, que recebemos o Senhor na nossa casa. Nossa casa é o nosso coração, no nosso coração. É tanto a nossa casa espiritual quanto a nossa casa física. Temos que receber o Senhor, porque recebendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifesta em nós. Glória a Deus, a palavra de Deus se manifesta em nós. O Espírito Santo, Ele se manifesta. O que estava travado vai começar a destravar na sua vida. As coisas vão começar a acontecer. Porque o Senhor, Ele veio para todos nós. Ele ama a todos igualmente. De todas as nações, povos e línguas. Todos se dobrarão os joelhos diante de Jesus. Todos o reconhecerão como o único e altíssimo Salvador. Então, creia nesta palavra que o Senhor falou com você, com nós hoje. Creia que o Senhor, Ele não está fazendo acepção. Ele não está fazendo acepção. Ele te ama como você é. Porém, nós vemos em Jeremias, em Ezequiel, que o Senhor, Ele não deseja, não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do justo, nem do ímpio. Mas desde que você se arrependa e se converta e passe a ser justo, você herdará as recompensas de Deus. A mesma coisa lá em Ezequiel 18 fala, né? A mesma coisa se o que é justo também se desvia os seus caminhos, ele também vai ser como o ímpio. Ele também vai ser como o ímpio, ele não terá. Então, o Senhor, Ele é justo. Ele é amor, Ele é justo, Ele é justiça, Ele é santidade. Somente é a gente reconhecermos Ele como nosso único e Salvador, reconhecermos nossas falhas, nossas fraquezas e nos arrependermos todo dia. Se arrependa do seu pecado, se arrependa do seu erro, peça perdão ao Senhor, porque Ele estará na sua vida. Amém? E esse arrependimento tem que vir aqui, ó, de dentro, de alma, como Davi. Davi, ele se arrependia de alma e não voltava a pecar mais o mesmo pecado. E nós temos que seguir o exemplo de Davi, temos que seguir o exemplo de Jesus. Mas eu quero dizer assim, de Davi, porque Davi se arrependia, né, diante dos seus pecados. Então, amados, vamos nos arrependermos todo santo dia dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Porque o Senhor, Ele não, de novo eu vou falar, Ele não faz acepções de pessoa. Mas isso, Ele conhece onde tem uma casa que quer recebê-lo, que tem o coração voltado a Ele, para receber a palavra dEle. Então, abra a tua casa hoje para o Senhor, deixa Ele entrar, deixa o Senhor falar ao teu coração, porque aquela casa onde o Senhor quer fazer morada, Ele vai tomar um caminho para que a palavra dEle chegue até aquela casa. Esse vídeo é a palavra de Deus, esse vídeo. Você compartilhar ele, pode ser que Deus vai fazer ele chegar numa casa que tem que receber esse vídeo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Ele quer alcançar uma alma, o Senhor, Ele manda os seus anjos aqui da terra, manda os anjos do céu, Ele mostra em visão, igual mostrou para Cornélio, para Pedro. O Senhor, Ele tem os caminhos dEle trabalhar.
para que a palavra dele chegue até as pessoas, até as almas, aos corações que tem que ser moldados, que tem que conhecer a palavra dele. Porque o Senhor, Jesus falava que o Pai já tinha aqueles que são deles. Então aqueles que são do Filho e do Pai, ele sabe a quem vai direcionar aqui, ó, a palavra dele. Então, se este vídeo chegou até você, é porque o Senhor, ele sabe que você está com o coração aberto para receber ele na tua vida, para reconhecer ele como teu único e salvador e suficiente Salvador. Amém? Se esse vídeo chegou até você, é porque o Senhor não faz acepções de pessoa. E você precisa saber disso para crer no Senhor Jesus, naquele que foi morto lá na cruz do Calvário, por amor a nossas almas, por amor a mim, a você, a tua casa, aos teus filhos, esposo, filhas, esposa. O Senhor ama a tua vida, o Senhor ama a tua casa, Ele tem um plano de salvação na tua vida e na tua casa também, para a tua família. Dê o primeiro passo, porque o Senhor, Ele vai chamar um por um da tua casa e o Senhor vai completar a obra na tua vida, as promessas na vida de cada um dos seus filhos. Amém? Irmãos, não reparem minha voz, que eu estou sarando de uma gripe, mas o importante é a gente obedecer a Deus, não é mesmo? Então, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esta palavra com outras pessoas, para que a palavra de Deus alcance vidas, almas que precisam ser alcançadas, aqueles que são filhos de Deus, que Deus já tem os seus, o Senhor vai alcançar. Se este vídeo chegou até você, é porque a palavra de Deus te alcançou. E a palavra de Deus, ela quer moldar a tua vida. Ela quer te salvar. Porque esta vida aqui na terra é passageira. Somos peregrinos. Nós temos outra vida que nos espera, que é a vida eterna com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.